Capítulo 4. Afrodite. Eu não me lembrava da última vez que estivera em um baile, e me dei conta, quando cheguei, de que, em minha ausência da sociedade, eu havia ficado para trás. Não sabia nenhum dos passos das novas danças. Observei minha irmã aceitar dança atrás de dança, enquanto eu era forçada a rejeitar os convites que recebia. Minha mãe não gostou, pois não sabia que eu estava tão desatualizada, e eu não gostei, já que a situação me forçou a relembrar as palavras daquelas mulheres na saída do palácio, quando me chamaram de pintura viva. Vestida com elegância, eu estava sobre o olhar apreciador dos presentes, e o olhar que eu mais sentia era o do Duque, pois ele estava ali e o vi dançar apenas com a irmã. Isso não desencorajou as muitas jovens que desejavam falar com ele e ter sua companhia. Quando o localizei, não olhei mais em sua direção e fiquei grata por ele ter dado um jeito de cumprimentar minha mãe quando eu não estava por perto. Se você não sabe dançar, cante. Se não sabe cantar, então toque, murmurou minha mãe ao meu lado e indicou com a cabeça a outra sala, onde o piano forte fora deixado para que as damas demonstrassem seus talentos. Elas faziam fila. Parecia uma bobagem, mas aquela noite fora planejada para o desfile das novas jovens da sociedade e tudo o que elas tinham a oferecer diante de homens solteiros. Acho que não, retruquei, pois isso... Não estamos impressionando você, Lady Afrodite? Ao ouvir meu nome e a música parar, me vi de cara com a rainha. Imediatamente fiz uma reverência, abaixando a cabeça. Perdão, majestade, não a vi. Endireite-se e responda. Fiz o que ela ordenou, erguendo meu corpo devagar até por fim levantar a cabeça. Ela usava um vestido carmesim escuro e uma peruca branca segurando o cetro. Este esplendor todo sempre me impressiona, respondi enquanto o mundo todo, ou ao menos aquele pequeno universo, focava em mim. E mesmo assim não a vi dançar, nem a ouvi cantar e nem havia a mais leve expressão de divertimento ou alegria em seu rosto. Por quê? Desejei dizer a ela que era apenas minha expressão por fora, mas não adiantaria. Todos sabiam que a rainha havia se tornado uma pessoa muito rude, diferente de seu antigo eu gentil. Meu tio especulara que ela descontava na sociedade sua frustração com a condição do rei. E então? Exigiu ela. Fiz mais uma reverência, mas não tão baixa, e permaneci nessa posição. Perdão, Vossa Majestade me capturou, e não tenho como escapar. Então admite estar cansada de nós? Não, jamais. Apenas confesso estar totalmente despreparada, argumentei. Gostaria muito de dançar, mas como talvez Vossa Majestade saiba, estive longe da sociedade, não conheço os novos passos de dança e não desejo parecer tola. Lady Mortimer, sempre tive a impressão de que sua filha era a mais instruída da sociedade. Parece que devo aumentar meus esforços, Majestade. Minha mãe riu, mas eu sabia que ela não estava satisfeita e temi o que ouviria mais tarde. É o que parece, comentou a rainha, e pensei que enfim meu tormento terminaria. No entanto, em vez de buscar outra vítima, ela se virou e ordenou. Lady Afrodite deseja dançar. Sejamos bons anfitriões. Toquem algo de temporadas anteriores. Eu não queria isso. Minha mãe me deu um beliscão para evitar que eu dissesse algo, embora não fosse me atrever. Obrigada, Alteza. Falei erguendo a cabeça. Mas não tenho um parceiro. Mal tive tempo de terminar de pronunciar as palavras. Alguns homens se aproximaram de repente. Um cavaleiro de rosto branco, cabelo castanho e olhos verdes que eu sabia ser o filho do Lord Windham. Foi o mais rápido, mas não me recordava do primeiro nome dele. Lady Afrodite, seria uma honra ser o primeiro a dançar com a senhorita, disse ele estendendo a mão para mim. Sobre os olhares de minha mãe e da rainha, eu não podia rechaçá-lo. Sim, claro, permiti que ele me levasse para a pista de dança. Só quando eu estava na posição, uma nova canção começou a tocar. Enquanto dançávamos, pensei na imagem do pássaro outra vez. Haviam balançado minha gaiola e eu devia dançar da maneira mais elegante. A senhorita não se lembra de mim? Indagou meu parceiro enquanto girávamos. Perdão? Ele sorriu gentilmente, a mão erguida e pairando diante de mim. Nos conhecemos no verão passado, em Drust, quando a senhorita estava sob os cuidados do seu tio. Pensei nos bons tempos que passara em Drust, mas ainda não reconheci o rosto dele. Peço desculpas, acho que não me recordo. Na Praça Paravel, a senhorita havia deixado cair seu lenço e eu o devolvi. Eu ainda não me lembrava, então tudo que eu pude dizer foi obrigada. Ele deu uma risadinha e viramos para a esquerda. Mas não estou surpreso, pois a senhorita estava entretida com o livro. Acredito que era uma obra de Shakespeare. Pareceria algo que eu faria. Ah, sim, assenti. A senhorita tem um talento particular. Particular? Ele assentiu.
Jamais vi alguém transitar por um mercado com o nariz metido em um livro e não errar um único passo. Parecia que a senhorita tinha uma espécie de vidência para contornar as poças e, ao fazer isso, sabia que as pessoas abririam passagem. Foi de fato uma cena maravilhosa. Eu ri. Senhor, eu garanto, levei bem mais tombos do que desejo admitir. Tive apenas sorte naquele dia. Por favor, me chame de Christian, pediu ele conforme a dança terminava. De esguelha, vi que minha mãe e a rainha ainda me observavam. Mais uma? Questionou Christian. Assenti e sorri como fui treinada a fazer. Era uma daquelas danças que pediam mudança de parceiro. Da primeira vez que troquei, não prestei atenção, mas na segunda me vi nos braços do homem que eu mais queria evitar. Senti uma fagulha quando nossas mãos se tocaram. De novo, meu coração disparou. Ele me encarou. Fiquei totalmente sem ar. Ele abriu a boca para falar, mas a dança exigia que trocássemos de parceiro outra vez, e assim voltei a Christian. Me vi olhando rapidamente para onde ele dançava com a irmã. Ele ia me dizer alguma coisa? Que sensação tinha sido aquela ao tocá-lo? Era minha imaginação mais uma vez? E em nome de Deus, qual era um problema com meu maldito coração? Acalme-se, exigi do meu coração, e bem quando senti que estava surtindo efeito, trocamos de parceiro novamente e fiquei diante dele. Afrodite, sussurrou ele. Fiquei sem palavras. Fazia tanto tempo que eu não ouvia meu nome saindo daqueles lábios, a voz dele fez todo o meu ser estremecer. Trocamos de parceiro e voltei a Christian. Só então pude respirar. Desejei que a música terminasse o quanto antes. Não havia nada em minha mente. Eu queria pensar, mas meus pensamentos haviam desaparecido. Meu corpo se movia ao ritmo da dança que terminava, mas eu estava vazia. Ouvi os aplausos que indicavam o fim me salvando. Fiz uma mesura Christian e voltei para o lado da mamãe, satisfeita com o fato de que a rainha tinha partido. Você foi magnífica, Silva sorriu para mim. Entreabri os lábios para responder, mas estava exausta. Pelo jeito tinha dançado mais do que pensara. Mamãe, acho que devo ir ao jardim. Mas o baile... Eu já estava andando. Foi rude, mas eu não aceitaria um não como resposta. De repente, um braço enganchou no meu. Era Silva. Ela sorriu com gentileza. É impróprio estar sem uma dama de companhia. Temos a mesma idade, objetei. Sou casada, relembrou-me ela. Ah, é claro. Por um instante, eu me esquecera do que nos diferenciava. Assenti, permitindo que ela se juntasse a mim ao ar livre. Fechei os olhos e inspirei, desejando que a brisa me levasse. É lindo, elogiou, atraindo minha atenção. Abri os olhos e vi que o jardim estava iluminado por luzes peculiares, sem viva alma no gramado, nem perto da água onde os cínios descansavam. De fato, era uma bela paisagem. Prefiro aqui fora. Você não gosta do baile? Perguntei. Silva respirou enquanto caminhávamos. Eu até tô gostando do baile, mas não tanto das conversas. Ah, assenti. Sim, o baile é o epicentro das fofocas. Ouviu algo digno de nota? Esse tipo de conversa deveria ter alguma coisa digna de nota ou só serve para ridicularizar os outros? Perguntou irritada, erguendo o vestido enquanto passávamos pela gramada, a testa franzida. Ela deve ter se dado conta do seu tom e de meu silêncio, pois olhou para mim. Peço desculpas, eu quis dizer... Você está certa. Muitos se divertem em ridicularizar as pessoas. Queria poder dizer que sou melhor do que elas, mas fiz o mesmo, em pensamentos. Não me diga, você parece não se afetar com nada disso. Essa conversa outra vez. É o que dizem. Não sei se é bênção ou maldição meu rosto não revelar nada. Garanto que, se você conhecesse meus pensamentos, também desejaria se afastar de mim. Silva deu uma risadinha. Jamais. Estou gostando da sua companhia, mas preciso admitir que é intimidante ficar ao seu lado por muito tempo. Também já me disseram isso várias vezes, retruquei erguendo minhas saias para evitar a água lamacenta. Qual foi a conversa que a fez desejar se afastar? Nada que já tenha sido dito, de mim. Ela franziu a testa. Todos me acham um pouco adequada para o seu irmão. Revirei os olhos. Qualquer uma que não seja as filhas delas é pouco adequada para um lorde rico e proeminente. Pouco importa o que o meu irmão seja. Acho você excelente. De verdade? Ela me encarou surpresa. Sim. Por que a surpresa? Minha expressão disse o contrário? Era meu rosto, mas pelo jeito eu tinha pouco controle sobre ele. Não, Silva balançou a cabeça. Bem, não tenho certeza. Só presumi que todos esperassem mais para ele. Para ser sincera, minha mãe ficou satisfeita por uma mulher sensata e com um histórico decente o suficiente tê-lo conquistado antes que eles se encrencassem como duque.
Meus pais são pessoas muito sinceras. Aliás, a Bina puxou a eles. Se eles não gostassem de você ou não a aprovassem, não seria necessário presumir. Você é ótima o bastante para o meu irmão. Talvez até demais, pois é a mais sensata, afirmei e ela deu um largo sorriso. Obrigada. Ai! Ela arfou quando a bainha da sua saia tocou a lama. Ah, não! Acalme-se, não é tão ruim assim. Minha mãe está sempre preparada para essa situação. Deve haver algo na carruagem. Venha. Chamei, já pegando a mão de Silva para guiá-la. Estou vendo a carruagem, disse ela enquanto soltava minha mão. Volte para dentro, eu irei daqui a pouco. Tem certeza? Sim, está tudo bem. Não quero que sua mãe diga que eu tirei você da festa. Havia poucos momentos em que eu podia ficar sozinha e desejei aproveitar. Era um pequeno prazer e me lembrei de que eu costumava escapulir para caminhar pelo bosque na propriedade da nossa família. Se meus pais descobrissem, eu levaria um sermão. Mas eu achava ridículo que as mulheres não tivessem permissão para caminhar sozinhas. Não éramos crianças, apesar da maneira como as pessoas nos tratavam. Se tivesse um bom livro, eu encontraria uma árvore adequada sobre a qual me sentar e talvez acompanhada de uns quitutes. Ah, quão simples e pequenos eram os meus desejos. Ai, ai, ouvi alguém gemer entre os arbustos. Alguém estava ferido? Bem quando estava prestes a chamar por qualquer pessoa, eu os vi. Não consegui realmente vê-los, nem acho que eles podiam me ver. Ali, entre os arbustos, havia um homem e uma mulher fazendo o que estava além de qualquer coisa que eu lera secretamente nos livros. O vestido dela estava avolumado na cintura, os seios expostos, e ele, como uma fera, estava em cima dela. Por um instante pensei que ele a machucava, mas a expressão dela não indicava dor. Ela estava extasiada. Era obsceno, era pecaminoso, era contra toda a moral e os bons costumes, mas eu não consegui desviar o olhar. Eu o vi beijar o pescoço dela e então sugar-lhe os seios como um bebê faria. Que perverso! Como animais, eles gruíam e gemiam. Pare de olhar, gritei comigo mesma. Não parei. Quanto mais eu observava, mais calor sentia. Minha respiração pesada, meu corpo estranho. O que havia de errado comigo? Será que o que quer que os possuíra estava agora me contagiando? O rosto da mulher, eu nunca havia visto uma expressão como aquela. Toquei meu rosto que queimava. O que eu estava sentindo? Estava fascinada e havia acabado de me inclinar à frente para observar mais de perto quando senti braços fortes me envolverem e me puxarem para trás. Aconteceu tão rápido que nem tive tempo para gritar. De repente, eu estava longe e quando me virei para ver quem me atacava, encarei os olhos raivosos de Evander. O que você está fazendo? Arfei enquanto tentava me endireitar. Eu é que pergunto, retrucou ele irritado. Afrodite, você enlouqueceu? Como é? Gritei. Estou totalmente sã. Pessoas sãs não ficam olhando as outras naquela situação, replicou ele. Olhe só para você. Observei meu corpo, mas não percebi nada de errado. O quê? Não vê que está excitada? Por ter corrido? Indago. Deus do céu, me ajude. Ele pôs a mão na cabeça, inspirando fundo enquanto se afastava. Então retornou ainda irritado. Eu sei que você é curiosa, Afrodite, mas não é assim que se aprende. Não sei do que você está falando, mas pare de me tratar desse jeito. Evander me encarou por um longo tempo, inspirando pelo nariz. Por favor, me perdoe. Assenti. Agora se explique. Não vou explicar nada, recusou-se ele. Que tal você me explicar o que estava fazendo? Não preciso explicar nada a você, apenas saí para pegar ar fresco. Bom, não era bem ar fresco que você estava pegando. Então o que eu estava pegando? Um dia você aprenderá com seu marido, não com os selvagens no meio do mato. Ah, por que devo esperar que um marido me ensine? Porque você é uma dama de linhagem nobre, Afrodite. E você é um cavaleiro de linhagem nobre, porque tem permissão para entender desses assuntos antes de ter uma esposa. Quem disse a você que eu entendia isso antes de ter uma esposa? Não tente me enganar, Evander. Posso não saber muito, mas sei que se não tivesse tido encontros com uma mulher, você não teria se casado, pois certamente sabe que, apesar das minhas promessas que fez para mim, não houve interações. Ele continuou em silêncio enquanto meu peito subia e descia. Nos encaramos. Ou talvez você esteja certo, porque de fato não entendo. Talvez a resposta seja que você simplesmente não me queria, e tudo bem, pois também não desejo mais nada de você, vossa graça. Fiz uma mesura antes de me virar para partir. Afrodite, espere. Afrodite? Paralisei ao ver Silva. Está tudo bem?
Muito, respondi rapidamente, pegando o braço dela e me apressando para sair dali. Afrodite, o que aconteceu? Sussurrou ela. Ele. Nada, juro. Por favor, não conte a ninguém, implorei. Ela franziu a testa me examinando. Por favor. Muito bem, por sorte não voltei para dentro sem você. O lacaio me informou que você ainda estava no jardim. Alguém mais a viu? Não. Balancei a cabeça, embora não tivesse certeza. Acalme-se, estarão nos observando, instruiu ela. Pareço agitada? Você não parece você mesma. Eu não sabia o que significava, mas tentei afastar o pensamento tudo o que acontecera naquele jardim. Tudo.